quero falar alguns sinais aqui importantes para você conseguir avaliar se os seus comportamentos impulsivos estão causando prejuízo no seu dia a dia. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. Então vamos lá. A primeira coisa, né? Então a questão dos comportamentos impulsivos, eles podem acontecer com qualquer um de nós, não necessariamente ele estará relacionado a uma psicopatologia. Claro que a gente sabe que tem alguns diagnósticos em que esse quadro de impulsividade ele vai ser prejudicial e ele estará presente, né? E no diagnóstico do TDAH, isso estará presente, mas não só no TDAH, a gente vai ter alguns outros diagnósticos em que a gente poderá observar também e vai ser importante que esse sintoma, né, seja identificado. Então, mas vamos pensar o seguinte, que não necessariamente só pessoas com TDAH, por exemplo, ou só pessoas que apresentem o transtorno bipolar, por exemplo, irão apresentar comportamentos impulsivos. Todos nós, em algum momento, a gente pode apresentar algum tipo de comportamento impulsivo e não necessariamente estando relacionado a um diagnóstico ou algum transtorno. Então, como é que a gente vai perceber isso? Que tipos de comportamentos geralmente impulsivos trazem bastante prejuízo, então prejuízos significativos na nossa vida de um modo geral. O grande problema que a gente sabe é a questão dos gastos. Então, eu tenho uma dificuldade de controle de impulso em relação aos meus gastos. Eu não consigo controlar, eu compro demais, eu me coloco em dívida, eu faço uma série de empréstimos às vezes, eu indisponho às vezes com familiares, com amigos, porque eu peço o empréstimo e depois eu tenho dificuldade para pagar. Então, um grande prejuízo quando a gente vai falar da dificuldade de controle de impulso está relacionado ao controle financeiro, tá? Então, isso você tem que prestar atenção aí, olha, quanto eu tenho gastado, quanto esse comportamento aí impulsivo, esse comportamento que eu tenho dificuldade de controlar, tá me trazendo prejuízo. Então, um ponto muito importante que a gente precisa avaliar. Outro comportamento bastante comum que traz prejuízos tanto para a vida pessoal quanto para a vida familiar está relacionada ao uso abusivo de substâncias, principalmente o álcool, né? Então, a gente sabe o quanto a pessoa que faz o uso excessivo tem uma dificuldade de controle em relação ao álcool, acaba se prejudicando, claro, mas também acaba trazendo prejuízos ali na família, no dia a dia, tá? Então isso é uma outra questão que tem que avaliar. Quanto esse comportamento, né, que eu não consigo controlar, tá me causando prejuízo no dia a dia para mim e para minha família. E aí a gente pode pensar na alimentação também, então uma dificuldade em controlar. E aí tá muito relacionado à questão financeira, a comprar por aplicativos, né, a comprar aqueles alimentos mais hipercalóricos. Então esse comportamento também pode trazer uma série de prejuízos. Então tenta pensar aí os jogos excessivos também, então se eu passo muitas horas jogando, se eu jogo de repente apostando, então tem alguns comportamentos aí bastante conhecidos e que podem trazer prejuízos importantes em muitos casos, né? Esse prejuízo é individual, mas também passa a ser familiar. Pensa aí se de repente tem algum comportamento que você faz com maior recorrência ou que quando você faz você tem dificuldade de controlar e tenta entender se esse comportamento tem trazido prejuízos para o dia a dia para você ou se alguém da família tem tido essa queixa recorrente porque tem percebido que traz alguma dificuldade para sua família, tá bom? Comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e até a próxima.